assiste Peppa Pig nem imagina que toda Peppa Town é de verdade. Isso mesmo, a cidade existe. Você está pronto para visitar a casa de verdade da Peppa? Inglaterra. Pode esquecer de Londres e da rainha, porque nada disso é verdade. A Peppa não está lá e nós vamos te provar isso. Todo mundo sabe que o desenho da porquinha se passa na Inglaterra, em algum lugar perto de Londres, mas você vai se surpreender ao descobrir que tudo isso é mentira. Nós ainda vamos falar disso, mas antes é preciso falar sobre como os criadores da série nos enganaram todos esses anos. Foram encontradas fotos da verdadeira casa da Peppa nos últimos dias. A internet enlouqueceu quando viu a casa amarela com um teto vermelho e o formato do prédio que lembra muito um triângulo, sem falar que ela aparece sozinha em cima de uma colina. Todo esse tempo nós pensávamos que o desenho se passava na Inglaterra, até porque os criadores são daquele país e toda a produção é feita lá. Mas isso é tudo parte da mentira. A casa real da Peppa, ou melhor, a Peppa Town, fica assim na Europa e perto do mar, mas do outro lado do oceano. Você já conseguiu adivinhar de onde nós estamos falando? Se ainda não, tudo bem. Fique aqui com a gente que nós vamos revelar esse mistério. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Desenho. Quando você olha para Peppa Town, todo mundo tem a mesma ideia. Parece um lugar solitário e simples de desenhar, não é verdade? É quase como se fosse um desenho feito por uma criança. Tudo isso faz parte da ideia da série. Mas, pelas imagens que você está vendo dos campos bem abertos e das casas muito afastadas uma da outra, dá para perceber que toda a forma da cidade da Peppa foi pensada em um lugar que é verdadeiro. Veja como as janelas são parecidas, o teto é igual e como o terreno é cheio de grama com colinas. Isso deixa claro que os carros precisam subir pelos morros do mesmo jeito que acontece no desenho. Tudo isso é real e foi revelado para o público nos últimos dias. Eles não iriam conseguir esconder esse segredo por muito tempo. Será que é caro viajar para lá? Nós temos muitas coisas para te mostrar sobre esse assunto. Então sim, a forma do desenho pode até lembrar uma pintura de criança, mas os criadores tinham escondido em seus planos que tudo aquilo era baseado em uma cidade real, não da Inglaterra, mas sim da Dinamarca. Isso mesmo, nós vamos te mostrar tudo. Uma outra imagem mostra a grama em volta do terreno com marcas em forma de duas linhas abertas. Isso deixa a entender que os carros precisam passar por ali, do mesmo jeito que acontece no terreno, porque as estradas ficam longe das casas. Isso é bem legal, né? Dinamarca. Peppa Town fica em um lugar na Dinamarca chamado Longstrup, e esse lugar fica, na verdade, do outro lado do mar de onde todo mundo pensava que o desenho se passava, que é o interior da Inglaterra chamado East Anglia. A viagem de barco até a verdadeira Peppa Town demoraria quase um dia inteiro, 18 horas para ser mais exato, se você usar um barco motorizado. Mas essa viagem realmente vale a pena, porque além de ser uma cidade muito bonita, nós podemos ver algumas referências para a série que nós ainda vamos te mostrar. Mas antes disso, que tal a gente te contar que esse prédio de verdade não é uma casa? Igreja. O prédio que deu origem à casa da Peppa, na verdade, é um templo religioso chamado Igreja de Venneberg. Ela é super alta por estar em cima de uma colina e pode ser vista a vários quilômetros de distância, até mesmo para quem está no mar, e o prédio é bem antigo. Ele foi construído por volta do ano 1150, há 876 anos. E isso também tem algo a ver com os criadores da série, mas nós vamos deixar esse segredo para mais tarde. Você só precisa saber que os animadores britânicos Neville Astley, Mark Baker e o produtor Phil Davis, os inventores do desenho, pensaram em tudo mesmo, porque isso tem a ver com outra série que eles fizeram anos antes. Quer mesmo saber? Não, melhor te contar depois. Você gostaria de visitar a cidade real da Peppa? Comenta a hashtag Peppa pra gente se conhecer. Vikings. Tá bem, mas sabemos que não dá pra guardar segredo de você, então lá vai. A verdade é que essa igreja na Dinamarca foi construída próxima a um antigo cemitério dos famosos vikings, há 1000 anos atrás.
E por que isso faz referência para Peppa? É bem simples. No ano de 1999, os criadores de Peppa Pig estavam fazendo outro desenho chamado The Big Knights, um universo que se passava em uma época medieval com castelos de pedra e armaduras. Ela falava sobre 2 irmãos cavaleiros que prestavam serviço para a coroa e lutavam contra monstros. Isso é importante porque revela muito sobre a verdadeira Peppa Town. Os Vikings também eram guerreiros famosos. Entende como isso é uma referência para a série? Primeiro, os criadores fizeram uma série sobre cavaleiros. E vamos deixar claro que todo o estilo de desenho da série dos irmãos é igual ao mundo da Peppa. O mesmo tipo de pintura e cores parecendo um desenho de crianças. Depois, eles fizeram uma outra série onde a cidade era igual ao que nós vemos no mundo real. E isso é uma grande referência, porque no mundo real, a Peppa Town veio depois do reino dos Vikings, que eram guerreiros. Incrível, né? Ainda tem muita coisa para contar, então fique com a gente. As casas. Mas agora você vai se surpreender de verdade. Se prepara. Quando nós olhamos para o prédio real de Peppa Town, realmente se parece com a casa da porquinha mais famosa do mundo. Mas e se a gente der um zoom e olhar para a cidade toda? Será que nós encontramos outras referências? É claro que sim. Nós já te mostramos a colina cheia de grama e os prédios espalhados, mas tem muito mais do que só isso. Dá uma olhada em algumas imagens da cidade. As casas também ficam em cima de colinas, e nós sabemos o motivo para isso na série. A verdade é que no desenho, a Peppa Town fica em cima de morros altos para proteger a cidade de alagar, porque quando chove muito, existe a chance de a água subir e molhar tudo, e isso não é uma boa coisa. Agora, no mundo real, nós estamos falando de uma vila, onde cada um tem o seu espaço, mas as referências não param por aí. Moinho. Você se lembra do moinho de vento na cidade da Peppa? Aquele que o Sr. Touro construiu? Ele existe também na Peppa Town do mundo real, quer dizer, Longstrup da Dinamarca. Esse moinho real é mais escuro do que aquele que foi apresentado na série, mas existe um motivo para isso. Como todo mundo sabe, a animação da Peppa tem muitos fãs que são bem jovens, e faz sentido a série querer fazer as coisas mais coloridas. Mesmo assim, aí está. O moinho da Peppa Town também aparece na versão do mundo real, e ele ainda está em cima de um terreno alto. O farol. Lembra do farol de barcos do Vovô Coelho? Ele também está lá, mas no caso dessa referência, houve uma mudança bem importante. Os 2 faróis ficam em lugares bem isolados, sem muitas pessoas ou outros prédios por perto. Mas na série animada da Porquinha, o Vovô Coelho mora em uma rocha que fica no meio do mar. Enquanto isso, a Peppa Town da vida real mostra o farol de navios em um penhasco, em uma parte afastada da cidade. Provavelmente seria bem mais legal para os criadores fazer o Vovô Coelho morar em uma ilha do que em um penhasco. E talvez você possa pensar, isso não é uma referência, porque existem vários faróis no mundo todo. Tudo bem, isso é mesmo verdade. Mas você sabia que no episódio da Peppa, em que o farol aparece, eles estão indo para uma colina de areia no meio do mar chamada Ilha do Pirata? É quase isso que o farol da Peppa Town é, você sabia? Ele era um farol em cima de uma colina de areia e estava quase afundando nela. Não pode ser só coincidência. Os criadores do desenho nunca esquecem dos detalhes que eles pegaram no mundo real. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Barcos. Uma outra coisa de que você pode ter certeza, que também é uma referência para a história real da cidade na Dinamarca, é o fato de que, em Peppa Pig, existem muitos easter eggs de piratas, como as bandeiras dos barcos, que são pretas com caveiras, iguais às bandeiras Jolly Roger dos piratas do mundo real. E claro, o fato de que há muitos barcos no mundo da Porquinha. E o que isso tem a ver com a Peppa Town do mundo real? Nós já explicamos. Aquele lugar era um cemitério dos vikings de antigamente. Os vikings eram muito conhecidos por realizarem batalhas no mar e explorarem o mundo com seus barcos, do mesmo jeito que os piratas fazem. Ou seja, é mais uma referência que liga a série animada com a cidade do mundo real. Mas as referências ainda não acabaram. Comida. Você acha que existe alguma comida na Dinamarca e nesta cidade em especial que faça alguma referência? Então conheça o Stejtflæsk, uma receita feita com carne de porco com batatas. Sim, batatas.
Lembra quando a Peppa perguntou para o Sr. Batata se ela deveria comer batatas? É curioso que uma porquinha que vive em uma cidade que é super parecida com um lugar real faça essa pergunta. Um dos pratos mais tradicionais da cidade é justamente uma receita com porco e batata. No mínimo é engraçado, você concorda? A outra. Existe um outro prédio na Dinamarca que muita gente pensa ser parecido com a casa da Peppa. E o mais engraçado é que nós estamos falando do mesmo tipo de construção. Ela se chama Igreja Coberta de Areia. E o motivo para esse nome é exatamente este. Essa igreja foi quase completamente enterrada na areia com o passar do tempo, até ser abandonada. E hoje é um lugar que os turistas gostam de conhecer. O resto deste prédio está enterrado no chão. E sim, ele se parece muito com a casa da Peppa, mas nós temos certeza de que não é o lugar de referência para a casa da porquinha. Para começar, ele não está em cima de uma colina, e o formato do teto tem esse desenho engraçado, como se fossem degraus de uma escada. E no desenho não é assim que a casa é apresentada. Por isso, é muito fácil de entender que, na verdade, a Peppa Town foi baseada na igreja de Vennebiger, que fica na cidade de Longstrup, na Dinamarca. Claro, isso se você acreditar nisso. Parques. Bem, e para você que talvez não tenha gostado porque estava esperando ver a Peppa de verdade, nós temos uma outra coisa para mostrar. Peppa Pig tem parques de diversões. E lá você vai ver a porquinha de verdade. 2 deles ficam nos Estados Unidos e outro na Alemanha. Se algum dia você for até lá, lembre-se de descobrir se a Peppa anda comendo batatas e se o George já conseguiu falar alguma coisa além de dinossauro. Mas até lá, é ótimo ter você sempre aqui com a gente. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!